Vamos falar sobre a lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Bom, primeiro de tudo nós temos que lembrar uma coisa. Imagine que você tem aqui um objeto que tem massa. Por exemplo, pode ser você. Então imagine que eu tenho aqui você, é um formato redondo. Você tem uma certa massa. Na física a gente representa a massa pela letra M, certo? E a massa é sempre dada em quilos. Quilogramas é a unidade no sistema internacional para massa, tudo bem? Então você tem aqui uma certa massa M. Imagine agora que você tem um outro corpo aqui, pode ser uma batata gigantesca, que tem uma outra massa que eu vou chamar de M maiúsculo, tá bom? Bom, como que eu faço para entender a gravidade? Qualquer corpo que tem massa, ele vai ter uma força gravitacional associada a ele. Por exemplo, o corpo grandão aqui, o M maiúsculo, ele vai exercer uma força de atração no corpo M minúsculo. Então eu vou colocar uma setinha aqui, ó, para representar essa força. Quem está gerando essa força é esse corpão aqui. O corpo M minúsculo também gera uma força nesse corpão aqui. Também gera uma força de atração. Essa é a primeira coisa que nós temos que saber sobre a gravidade. Ela é sempre uma força atrativa. Ela sempre faz com que os objetos se aproximem. Denis, tem alguma outra força que não é atrativa? Tem, por exemplo, a força elétrica. Ela pode ser repulsiva. Cargas de mesmo sinal se repelem, então elas podem se afastar. Mas no caso da gravidade, sempre vai ser uma força atrativa. Um corpo vai atrair o outro. Não importa a massa que ele tem, ele sempre vai gerar um campo gravitacional que vai atrair um outro corpo. E aí Newton estava estudando isso aqui, tem toda aquela lenda de que caiu uma maçã na cabeça dele, mas é só uma lenda. Ele, na verdade, fez um estudo muito mais profundo sobre todos os objetos e sobre os planetas e etc. E ele chegou numa fórmula muito interessante que eu vou te mostrar aqui. A fórmula que ele chegou é a fórmula da gravitação universal. É o seguinte, ó. F, eu já vou explicar o que é cada coisa, igual a G maiúsculo, M minúsculo, que multiplica M maiúsculo, dividido por D ao quadrado. Essa é a fórmula da gravitação universal de Isaac Newton. Denis, o que quer dizer cada coisa? F é a força gravitacional entre os dois corpos. Pode ser entre você e o teu gato, pode ser entre você e outra pessoa, pode ser entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra. Então, F é a força gravitacional que você quer descobrir. O que é o G? É uma constante gravitacional que Newton deduziu. M, aqui, é a massa de um dos corpos. O outro M é a massa do outro corpo. E o que é o D, que está elevado ao quadrado? É essa distância entre o centro dos dois corpos. Essa distância aqui seria o teu D. Veja que ele está elevado ao quadrado, tudo bem? Agora vamos entender uma coisa. Tudo isso aqui está sendo multiplicado. O G multiplica o M minúsculo, que multiplica o M maiúsculo, que divide o D ao quadrado. Agora entenda uma coisa aqui comigo. Ó. Vamos analisar essa fórmula. Tá vendo que esse M aqui e esse M aqui, eles estão na mesma linha que esse F? Ó. Eles estão na mesma linha. O que isso significa? Que são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Que se eu aumentar a massa dos corpos, a força gravitacional aumenta. Isso faz sentido, né? Quanto mais massa um corpo tem, maior a força de atração gravitacional que ele tem, certo? Agora, olha outra coisa interessante. Esse D que está aqui ao quadrado, ele não está na mesma linha que o F. Um está em cima e o outro está embaixo. O que isso significa? São grandezas inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Que se eu aumentar, por exemplo, a distância entre os corpos, esse D for maior, a força gravitacional diminui. Isso faz sentido. Quanto mais próximos os corpos estão, maior a força gravitacional entre eles. Quanto mais longe eles estão, menor a força gravitacional. Essa força gravitacional é uma força que nós chamamos de ação à distância. Você não precisa ter contato entre essas massas para que você tenha força gravitacional. Você simplesmente tem que fazer com que elas existam. Elas existindo já geram um campo gravitacional.
E aí vem um erro muito comum das pessoas, que é o seguinte, você vê muitas pessoas, ou professores, ou divulgadores científicos falando por aí, que existe gravidade zero. Não, não existe gravidade zero. Por quê? Olha aqui comigo. Esse D aqui, ó, tá na parte de baixo da tua fração, tá vendo? E é proibido na matemática você fazer uma divisão por zero. Então, esse D aqui, para que a força gravitacional fosse zero, o D teria que ser zero. E não existe isso aqui na matemática. Então, não importa a distância que você tenha, sempre vai existir uma força gravitacional. As massas também, elas nunca vão ser zero. Então, não tem como essa força gravitacional aqui valer zero. Então, não existe gravidade zero. Porém, existe gravidade muito pequena. Mas, por exemplo, se você pegar aqui o Sol, imagina o Sol aqui, ó, certo? Se você pegar uma distância do outro lado do universo, num corpinho que está lá, você pode falar para mim que a gravidade do Sol é próxima de zero aqui, porque a distância é muito grande. Se a distância é muito grande, a força gravitacional é muito pequena. Mas você não pode dizer que a força gravitacional do Sol naquela região do outro lado do universo é zero, porque não existe força gravitacional zero. Por mais distante que esteja, pelo menos um pouquinho da força gravitacional ainda existe, mesmo que ela seja insignificante para aquele corpo do outro lado do universo. Denis, faz as contas aí, vamos fazer conta aqui. Vamos calcular a atração gravitacional entre a Terra e a Lua e depois vamos calcular a atração gravitacional entre duas pessoas, para ver se realmente você atrai gravitacionalmente uma outra pessoa ou não. Primeiro de tudo, eu tenho que trazer aqui para você quanto que vale essa constante gravitacional G. Ela vai ter sempre o mesmo valor, por isso que ela é uma constante, mas não precisa decorar, tá? Não precisa decorar. Ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E aí ela tem uma unidade que é Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então não precisa decorar isso aqui, tá? É só para você saber que esse G aqui, a constante gravitacional, vale isso aqui. Agora vamos lá, vamos calcular aqui, ó, na parte de baixo, a atração gravitacional entre a Terra, ó, vou fazer aqui fora de escala, tá? Entre a Terra e a Lua. Vou fazer um pouquinho maior aqui para caber o L. Ó, entre o Terra e a Lua. Qual é a força gravitacional que uma gera na outra? Lembra que a força gravitacional vai ser a mesma, né? Lei da ação e reação. A força que um corpo gera num, o outro gera no outro. Então é a mesma força. Qual é a força entre um e outro? Vamos lá. Nós vamos ter que usar essa fórmula aqui. Então vamos lá. Eu vou ter que fazer aqui força, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a quanto que é o G? É o que eu coloquei aqui, ó. Então vamos lá, com muita calma, seja organizado, senão você se perde. Vamos copiar ali 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, tá bom? Isso aqui vai multiplicar a massa minúscula. Quanto que é a massa minúscula? Sei lá, vamos escolher como sendo a massa da Lua. Aí eu fui lá na internet e encontrei a massa da Lua. A massa da Lua é de 7,3 vezes 10 a 22 elevado a 22 quilos, tá? Que é a unidade de massa. E aí eu multiplico pela massa maior, que seria, nesse caso, a massa da Terra. Quanto que é a massa da Terra? Eu fui lá no Google e pesquisei. 5,9 vezes 10 elevado a 24 quilos também. Então, beleza. A parte de cima aqui da conta eu peguei no Google e já substituí ali. Agora eu tenho que fazer o quê? A distância entre a Terra e a Lua elevado ao quadrado. Eu pesquisei lá também, a distância entre a Terra e a Lua é 3,8 vezes 10 a oitava metros, tá? Tem que ser em metro e em quilo. Não esquece que está elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer toda essa conta aqui. Óbvio que eu não vou fazer isso aqui de cabeça e nem na mão. Eu vou pegar uma calculadora científica. Ó. Então, vamos lá. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 7,3 vezes 10 elevado a 22, que é a massa da Lua, vezes 5,9 vezes 10 elevado a 24, que é a massa da Terra. Isso vai dar aproximadamente, ó,
2,8 vezes 10 elevado a 37. Seriam 37 zeros depois do 2,8, né? Não esquece que tem a parte de baixo, ó. Então eu já vou fazer ali 3,8, deixa eu fazer aqui, ó, 3,8 vezes 10 elevado à oitava elevado ao quadrado, que é o que Newton disse que a gente tem que fazer. Isso vai dar, ó, 1,4 vezes 10 elevado a 17. Fazendo essa conta aqui, ó, vamos lá, eu vou descobrir quanto que é a força gravitacional entre a Terra e a Lua. Vamos lá. Agora eu tenho que fazer essa divisão, né? 2,8 vezes 10 elevado a 37 dividido por 1,4 vezes 10 elevado a 17. Isso dá 2 vezes 10 elevado a 20 newtons, né? Que é a unidade de força no sistema internacional. Denis, isso é um número muito grande? Isso é um número gigantesco. Só para você ter ideia, são 20 zeros depois do 2 ali, ó. Então seria mais ou menos assim, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 newtons. Não dá nem para ler esse número aqui, seriam sextilhões de força. É uma força gigantesca entre a Terra e a Lua. Então veja, a gravidade ela tem uma força muito grande quando você tem corpos muito grandes. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, só que usando a massa de pessoas. Então imagine que você tem aqui uma pessoa, o homem palito, e aqui uma mulher palito, certo? E aí vamos falar que as pessoas, esse homem aqui tem 70 quilos e essa mulher tem 50 quilos. E vamos calcular qual é a atração gravitacional entre eles. Vamos fazer essa conta usando a lei da gravitação universal de Newton. F igual. Nós vamos ter que escrever o G, né? Que é a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso vai multiplicar o quê? A massa menor pode ser primeiro, então 50 quilos, que multiplica também 70 quilos. Denis, de onde você está tirando isso? Ó, da fórmula aqui, ó, que a gente acabou de usar. Essa fórmula aqui, ó, certo? Eu estou só substituindo os valores. Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. Vamos supor que a distância entre esse homem e essa mulher aqui é de 2 metros, tá? Então vai ser 2 elevado ao quadrado. Eles estão numa distância bem próxima. Então, supostamente, a força gravitacional seria bem forte, né? Vamos fazer a conta aqui, então. Ó. F vai ser igual a... Vou pegar aqui a minha calculadora, olha só. Vamos fazer lá. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 50 vezes 70, que são as massas das pessoas. Isso dá para mim 2,3 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então daqui eu tiro, meu grande amigo daqui tiro, que eu tenho que fazer essa conta agora. 2,3 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 4. Isso dá aproximadamente 5,7 vezes 10 a menos 8 newtons. Espera aí, o que quer dizer esse menos 8? Significa que você tem 8 zeros antes daqueles 5 que tem ali. Ou seja, a tua resposta seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57 newtons. Ou seja, uma força minúscula, 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 minúscula. Olha que interessante, então. A atração gravitacional entre duas pessoas, ela não é zero, ela existe, ó, mas é um valor muito pequeno. Por isso que quando você está perto de outra pessoa, você não é atraído por ela gravitacionalmente, porque as massas que vocês têm são muito pequenas. Porém, quando você trata de corpos com massas muito grandes, ó, 10 elevado a 22, que é a Lua, 10 elevado a 24, que é a Terra, aí sim a força gravitacional
tem um valor muito grande. De todas as forças da natureza, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca e força gravitacional, a força gravitacional é a mais fraca de todas. Porém, é ela que rege o nosso universo de certa forma, né? Então é isso que nós tínhamos para trazer aqui nessa aula sobre a lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Valeu e até a próxima!